Olá, seja bem-vindo ao Vintage Camera. A ideia desse vídeo é compartilhar com vocês 10, na verdade 11 coisas que você precisa saber sobre fotografia analógica quando está iniciando. Na verdade são dicas básicas que eu gostaria de passar sobre câmeras e sobre o funcionamento das mesmas. Vamos lá. Primeira delas, escolher o tipo de câmera. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de câmeras relativamente populares ou que vocês encontram muito material na internet, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A escolha do tipo de câmera é basicamente você vai ter que decidir se você vai querer uma câmera de visor simples, que a gente chama de viewfinder, ou seja, o que você olha no visor é exatamente a imagem que está à sua frente ou a que você quer capturar. Se você vai usar uma rangefinder, que aí já é um sistema um pouco mais complexo, como por exemplo da Leica, em que você olha por esse visor, porém a imagem ela é refletida através de um sistema de espelhamento da imagem e você está vendo aqui aquilo que está à sua frente ou que você quer fotografar. A grande questão desses dois tipos de câmera é exatamente, seja ela uma mais simples, uma saboneteira, uma viewfinder, com um pouquinho já de sofisticação e de melhor qualidade, portanto, e que já tem algum automatismo, é que aquilo que você vê aqui no visor, a imagem não se dá através da lente, em ambos os casos, tanto as mais sofisticadas, as intermediárias e as mais simples, seja rangefinder ou viewfinder. Se você, por exemplo, estiver fotografando, você vai estar vendo a imagem aqui através do visor e por acaso esquecer aqui o dedo na frente da lente, obviamente que a foto não vai prestar. Diferentemente das câmeras que a gente chama de SLR, que são a visão já se dá através da lente. O visor, o que você está olhando aqui no visor, é exatamente a imagem que está sendo transferida através de um sistema também de espelhamento e um prisma que está aqui na parte superior, se dá através da lente. Então, se você colocar o dedo aqui na frente, você não vai fotografar, porque você, através do visor, você vai ver aqui a ponta do seu dedo. Então, nessas câmeras, qualquer uma delas, seja uma Leica, seja uma Olympus ou uma Kodak simples, quando usa o sistema viewfinder ou rangefinder, tem que ter este cuidado que às vezes o amador se esquece. Ele está aqui com a mão, está vendo aqui a imagem perfeita no visor e de alguma forma estraga o seu fotograma. Uma outra questão com relação a esses tipos de câmera que você vai escolher é se ela vai ser uma câmera totalmente automática ou se ela já vai ter algum automatismo. Por exemplo, usando aqui o exemplo da Olympus Trip, ela já tem algum grau de automatismo. Você pode usar no modo manual quando estiver utilizando flash, mas você seleciona aqui, tem uma revisão aqui no canal sobre ela, você coloca o modo automático e ela vai adequar aqui a abertura da lente, a velocidade, àquele padrão ideal para dar uma exposição mais próxima do correto. Então, essa é a questão de escolher entre, primeiro, se é uma viewfinder, rangefinder, uma SLR ou uma TLR, que já utiliza, ao invés de uma lente simples, single, já utiliza uma dupla de lentes, que são essas câmeras aqui um pouco maiores, mais pesadas e que tem um pouquinho mais de complexidade no seu uso. Então temos os sistemas que eu acabei de falar, se ela tem algum automatismo, se ela é mecânica, inteiramente mecânica. E tem a questão também do formato. Todas essas câmeras aqui, as quatro, seja viewfinder, saboneteira, que são essas câmeras de plástico, elas são consideradas de pequeno formato. Uma TLR dessas, como por exemplo essa Rolleiflex, ela já é de médio formato.
Então, essas câmeras, por exemplo, de pequeno formato, utilizam o filme 135, mais conhecido como 35mm. Já essas câmeras de médio formato utilizam filme 120. São os dois tipos de filmes mais comumente utilizados. Existem outros. E existem as de grande formato, que aí são câmeras que eu não tenho nenhum modelo aqui para mostrar para vocês, mas que também são utilizadas principalmente aí pelos profissionais da fotografia. E o amador não costuma utilizar muito essas câmeras de grande formato. Então, em linhas gerais, a escolha da câmera vai se dar nesse sentido: grau de automatismo, tipo de visor, tamanho, pequeno ou médio formato. Bem, a segunda dica é: toda vez que você adquirir uma câmera ou escolher a sua câmera, leia o manual. Existe um site que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que tem basicamente todos os manuais, obviamente que a maioria em inglês, das câmeras que são mais comumente comercializadas aí na internet, nos grupos de fotografia. Outra sugestão: vejam vídeos antes de utilizar na prática, colocar o filme e utilizar. Tenha um pouco de paciência e procure vídeos aqui no canal, no YouTube. Existem alguns já em português, como por exemplo o Câmera Velha, que tem bastante material. Aqui mesmo no nosso canal temos aí quase 50 mini revisões de câmeras. Então existem outros em outras línguas que também vão te ajudar a verificar como é que é o funcionamento da câmera antes de você partir para a prática. Então isso é muito importante: ler o manual e procurar revisões que tenham no YouTube. Terceira dica: estude as funções básicas da câmera antes de usar. Isso, obviamente, que vai estar no manual e também, como eu falei, nos vídeos que você vai assistir. Então, as funções básicas de qualquer câmera, e aí todas têm que ter esses instrumentos ou estas peças, é a lente, o visor, o local para acomodar o filme, a manivela de avanço do filme, os botões de seleção de velocidade e abertura da lente, o botão de disparo e o botão para rebobinar o filme. Então, praticamente todas as câmeras, da mais simples até essa mais complexa, vai possuir algum desses tipos de comando. Se a gente pegar aqui uma câmera simples como essa, uma saboneteira, uma câmera plástica da Kodak, que já faz excelentes fotos, você também vai ter exatamente a mesma coisa. A lente, a diferença entre essa e uma câmera mais simples é que ela não é destacável. Vai ter o visor, que no caso, como eu falei, nos tipos de câmera, essa aqui é uma de visor direto, essa aqui você já vê através da lente. Vai ter um flash embutido, nesse caso ele não tem um flash embutido, mas tem uma sapata para colocação de flash. E vai ter todos aqueles mesmos botões: o de avanço, o visor, rebobinar, disparar, a lente, o visor e o compartimento para colocação do filme. E também uma outra coisa que praticamente todas elas de alguma forma vão possibilitar a contagem dos fotogramas, a contagem de quantos frames você já disparou. Então, estudem as funções básicas antes de usar. Um outro ponto importante que eu gostaria de deixar como recomendação é: estude o triângulo de exposição. Quando eu falo triângulo de exposição, estou falando de ISO, que é a asa do filme, o diafragma e o obturador. Isso antes de começar a fotografar no modo manual. Tem algumas câmeras que já possuem algum grau de automatismo, então você não precisa se preocupar tanto com isso. Mas se você quer fotografar numa câmera inteiramente mecânica como essa e no modo manual, você tem que entender o triângulo de exposição, que é o que vai dar exatamente essa combinação entre ISO,
abertura do diafragma e velocidade do obturador é que vai determinar se aquela exposição está correta ou não. Câmeras como essa, que é uma Nikon FM, ela já tem um fotômetro que vai te ajudar a fazer esse cálculo e verificar qual o melhor conjunto de fatores que você vai utilizar para ter uma exposição correta. Ela já tem um fotômetro embutido, então fica um pouco mais fácil. Mas essas câmeras mais simples não tem fotômetro. Mesmo uma Leica, ela também não tem o fotômetro ainda. Então você precisaria usar um fotômetro externo. Então você precisaria fazer uma combinação perfeita entre esses fatores para ter essa exposição correta. Quinta dica. Se a câmera possui fotômetro incorporado ao seu corpo, você tem que saber como utilizar. Geralmente essa fotometria é feita através de uma visão aqui dentro da parte interna do visor, de uma agulhinha que, de acordo com a velocidade, a abertura e o ISO do filme, vai dizer se você está com o fotômetro zerado ou não, ou próximo do zero, ou se está superexposto ou subexposto aquela sua imagem. Então, isso é uma coisa que você vai entender no manual e assistindo, obviamente, esses vídeos que a gente comentou. Então, saber usar o fotômetro é fundamental para poder realizar a fotometria. Se você tiver um fotômetro externo, aí você vai ter que ver no manual daquele fotômetro como é que vai fazer a utilização, mas de modo geral ele vai te dar lá a informação de quanto você tem que colocar para aquele ISO do filme, que é fixo, que você tem na sua máquina, qual é a velocidade e a abertura ideal para ter uma exposição correta. Ou você pode também ainda utilizar, principalmente em ambiente externo, a regra SANI 16, que eu vou deixar aqui também o link para você baixar o diagrama da regra SANI 16, que é muito interessante porque você segue mais ou menos um padrão de acordo com o ISO do filme e você pode fazer, na maior parte das vezes, uma fotometria adequada usando apenas essa regrinha, que é muito simples. E existem os aplicativos para fotometria. Inclusive existe um que eu vou deixar aqui no link, que é um aplicativo gratuito que te ajuda até mesmo a fazer essa regra SANI 16. E isso é muito interessante, porque às vezes você está ali naquele momento, ou ainda não é muito experiente, ainda não decorou exatamente aquelas combinações, e você pode poder se valer desse aplicativo. Sexta dica: uso de flash analógico. Embora não seja muito comum, mas é bom você também dar uma pesquisada e ter noções básicas do uso desse equipamento. Normalmente o flash de câmeras analógicas ele é muito simples. Ele vai ter algum dispositivo aqui que vai informar, de acordo com a asa do filme, no caso é o ISO, qual o melhor posicionamento para o disparo para você, dependendo da distância que você está para aquele disparo. Ele é muito simples, vai ter um botão liga-desliga e algumas vezes, dependendo do tipo de câmera, o flash vai precisar ter esse fiozinho, que geralmente está aqui embutido, que é o seguinte, ó, vejam, essa Leica, por mais sofisticada que seja, ela tem uma sapata de flash que a gente chama de fria. Ela não tem a conexão eletrônica aqui no local de colocação do flash. Já essa câmera aqui, Olympus Trip, ela já tem aqui um sensor que vai se comunicar com essa parte aqui do flash e vai efetuar o disparo de acordo com os mecanismos aqui da própria câmera. Já na Leica não tem. Então, numa Leica ou em outras câmeras que tem esse tipo de sapata, você precisaria utilizar, não só colocar aqui na sapata, mas conectar, por exemplo, aqui em
algum orifício aqui no corpo da câmera. Aqui um orifício no corpo da câmera que você vai conectar o seu flash. Então você tem que ter esse conhecimento e através do manual você vai conseguir obter essa informação. O outro ponto é que dependendo da câmera, você vai ver que aqui no botão de seleção de velocidade, você vai ver que sempre vai ter um número com uma cor diferente, no caso geralmente vermelho. Então isso indica que é a velocidade que você deve utilizar para sincronizar e fazer fotos com o uso do flash. Isso porque se você fizer com uma velocidade que a máquina não te permite, você vai ter umas rajas pretas no negativo que vai estragar a sua foto. Então isso é importante dar uma pesquisada um pouco melhor antes de utilizar flash nas câmeras analógicas. Sétima dica, a escolha do filme ideal para o propósito que você quer utilizar. Então se a gente está utilizando aqui essas câmeras de médio formato, como essa TLR da Rolleiflex, ou se está utilizando uma Olympus Trip ou qualquer outra câmera de pequeno formato, é isso que vai definir qual filme você vai utilizar. Então temos aqui um filme com 120 e um filme 135. Esses dois filmes possuem características específicas. Então, por exemplo, esse Kodacolor, ele é uma ASA 200, o ISO do filme é 200. Aqui já indica que é um filme 35mm, que ele é colorido. E ele já possui um negócio chamado código DX, que são essas marcações, que dependendo da câmera, se for uma câmera mais moderna, já dos anos 80, 90, essa câmera vai utilizar essa codificação aqui para identificar que tipo de filme que está na sua máquina e com isso fazer aquele automatismo que tiver que ser feito lá no momento do uso daquela câmera. Tem a questão também do número de exposições, esse aqui é o mais comum, 36 exposições, e o filme 120 ele é usado por muitas câmeras. E dependendo da câmera que você utiliza e do formato, você vai ter um determinado número de fotogramas. Então, se você usar, por exemplo, uma Mia 645, o tamanho do fotograma vai ser de 6 por 4,5. Se você utilizar, por exemplo, essa TLR aqui, uma Rolleiflex, o tamanho vai ser 6 por 6 e assim por diante. Mas o filme é o mesmo formato, 120. O tamanho do fotograma é que vai variar em função do tipo de câmera utilizada. Uma outra coisa também que é importante ainda com relação ao filme. Quando você achar um filme que mais se adequa ao seu perfil, passe a utilizar ele. E conhecendo melhor o filme, se você vai querer cores mais quentes, mais frias, cada filme tem uma determinada característica, que não é nenhuma dessas que estão descritas aqui. Você vai ter que ler o tamanho do grão. Então isso é importante você pesquisar para identificar qual é o filme que mais se adequa ao seu perfil. Oitavo conselho: saber colocar e retirar o filme e como ter certeza de que ele ficou bem ajustado na câmera. Então esse é um ponto que causa muito temor nos iniciantes da fotografia analógica, até por conta do preço dos filmes, que não são tão baratos assim, de como colocar e retirar o filme sem estragar. Bem, para colocar o filme, ele só entra numa determinada posição, que você tem que puxar aqui a alavanca de rebobinagem do filme, colocar aqui nesse lado, travar, fazer com que ele engate, e aí você passa o filme aqui pelo sistema até encaixar aqui do outro lado, que é onde vai ter a trava para poder puxar o filme. E aí você gira com a alavanca Você gira aqui a alavanca até engatar corretamente, fecha e normalmente você passa 2 fotogramas para poder avançar
até a posição 0 aqui no contador, a posição 1 aqui no contador. Pronto. Então, 2 vezes, 2 disparos, e aí você já vai estar no frame número 1 aqui no contador de fotograma. Bem, obviamente que cada câmera tem a sua particularidade, mas de modo geral é assim, só que, por exemplo, nas câmeras SLR, usualmente é uma alavanca, você vai avançar, fazer 2 disparos, e aí sim já vai estar pronto para o primeiro fotograma. Com relação à retirada do filme, quase todas as máquinas vão ter um sistema na base, que é um pequeno botão que você vai apertar e após fazer esse ajuste, a máquina libera aqui o carretel do filme para ser rebobinado. Obviamente que também, mais uma vez, são particularidades de cada câmera, mas quase todas é um botão na base. E existem outras câmeras, por exemplo, como a Leica e outras, que tem alguma pequena alavanca, aqui é com a inscrição R, que você vai ter que colocar nessa posição para poder fazer retirar o filme. Então vamos aqui, por exemplo, vamos supor que esse filme aqui tenha acabado de ser, todos os fotogramas tenham sido utilizados. Você vai pressionar o botão aqui na base e girar no sentido aqui para fazer a rebobinagem do filme. Antes disso, é importante mostrar um pequeno detalhe que muitos leigos ficam sem saber se o filme está colocado da forma correta. Uma das formas de você avaliar isso é o seguinte: colocou o filme, vai fazer o disparo. Quando você faz o disparo, esse mesmo botão que você faz a rebobinagem do filme, se tiver bem colocado o filme, vejam que ele gira. Se ele não estiver girando, é porque está mal colocado o filme. Se por acaso, de alguma forma, no momento de rebobinar o filme, esse engatar no meio da rebobinagem, não se desesperem. Você não continua, não força, porque senão você pode destruir ou o mecanismo da câmera ou o próprio filme. E é preferível que você leve isso no Minilab, que você vai revelar, para que eles tirem isso lá num ambiente escuro, absolutamente escuro. Ou, se você tiver em casa um casaco preto ou um ambiente absolutamente escuro para retirar, você mesmo pode retirar da câmera, colocar num desses frascos, quando você compra o filme, alguns filmes são de cor escura também, e colocar aqui dentro o filme que você manipulou e recolocou dentro da bobina. E aí leva para o Minilab. Então, não abra jamais aqui o compartimento se você não tiver a certeza de que o filme foi devidamente rebobinado. É melhor deixar para que isso seja feito no laboratório ou dentro de uma change bag, que é aquele sistema que você utiliza para colocar o filme dentro do tanque para revelação. Dica número 9. Não tenha medo de revelar os seus filmes em casa. Se for um filme preto e branco, como esse aqui, seja ele no formato 120 ou 135 preto e branco, é muito mais fácil a revelação. Sem dúvida nenhuma, é um processo mais simples que pode ser revelado, inclusive utilizando um único banho de químico, que a gente chama de monobá. Já existe um local, um site brasileiro que vende isso pela internet, então você compra esse líquido ou esse pó para preparar o líquido e você faz num único banho essa revelação, de uma forma muito simples. Ainda que você queira comprar os produtos no modo bruto e preparar o seu próprio químico, fazer experimentações em casa, também é muito fácil. Então, filme preto e branco não tem nenhuma dificuldade. O filme colorido, até pouco tempo atrás, já era um pouco mais difícil de você conseguir revelar em casa, porque você não comprava fácil os químicos. Mas nesse mesmo local que a gente compra o químico de banho único e também os químicos de banho separados, você pode comprar o kit C41, que é para revelação de filme colorido, do processo C41.
É um processo mais complexo, exige um pouco mais de cuidado, um controle adequado de temperatura, mas dá para fazer em casa também. Então não desista, porque a gente sabe que é muito difícil hoje em dia você conseguir laboratórios que seja fácil de você levar, pegar. Então se você for colocar pelos correios também, tem locais excelentes aqui no Brasil, como que também eu posso deixar aqui na descrição, que fazem a revelação à distância, mas isso requer tempo de você ir até os correios, tem o tempo de enviar, receber, e muitas das vezes você quer fazer uma revelação mais rápida e precisa utilizar um método próprio ou utilizar os laboratórios locais, os mini labs. Então não tenha medo, dá para fazer, pode ser que você erre algumas vezes, mas na maior parte você vai acertar. Décima dica: faça limpeza e manutenção periódica da sua câmera. Isso não significa que você tenha que levar para as oficinas. A câmera fotográfica, seja ela digital ou analógica, quanto mais você utilizar, melhor. Ela se mantém sempre arejada, está exposta às luminosidades, ao calor, ao frio, e isso não tem problema nenhum desde que você esteja utilizando a câmera. Mas se ela tiver que ficar parada 2 semanas, um mês, então é importante que você faça a limpeza e a manutenção. A gente tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso. E isso também é um ponto muito importante, até porque depois você quer trocar a sua máquina, quer repassar para outra pessoa, e é importante que ela esteja limpa e em pleno funcionamento. A última dica: participem de grupos de fotografia, assistam aulas online, frequentem cursos, seja presenciais ou à distância, de fotografia analógica. Existem alguns que foram, agora até em decorrência da pandemia, foram instituídos recentemente, então vou deixar alguns links aqui de cursos também que são bem interessantes, especificamente de fotografia analógica e de fotografia também digital. Leiam livros especializados, pesquisem sobre fotógrafos que você possa se inspirar, então isso é muito importante. Então existem fotógrafos analógicos, da época analógica ainda, que eram especializados, por exemplo, em câmeras Leicas, outras em médio formato, e outros também que, independente do tipo de câmera, são uma fonte de inspiração constante. Então isso é muito importante para o nosso aprendizado. E, como tudo na vida, tem que praticar, tem que fotografar, sair para a rua, treinar, e com isso a gente vai cada vez mais se inspirar e ter fotos cada dia mais bem elaboradas.